Êxodo capítulo 18. Jetro visita Moisés. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: "Sou forasteiro em terra alheia." O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: "O Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó." Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: "Eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos." Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo da mão dos egípcios. "Louvado seja o Senhor", disse Jetro. "Ele os libertou das mãos dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios." Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. Versículo 13. O sábio conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: "O que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficar de pé diante de você o dia inteiro?" Moisés respondeu: "O povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções." "O que você está fazendo não é bom", disse o sogro de Moisés. "Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora, ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhes as questões trazidas pelo povo. Ensine a ele os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões,
e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para a sua terra. Êxodo capítulo 19. O Senhor se revela no Sinai. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncie-a aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes anunciou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos para o 3º dia. Pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo. Tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém ponha a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas. Ele lhes disse: preparem-se para o 3º dia, e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do 3º dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximavam do Senhor. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte,
Tu já nos advertiste? Marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como um lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: Desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: Fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: Não tenham medo, pois o Senhor veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Versículo 22. O uso apropriado dos altares. O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel: Vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Lembrem-se de que não se deve fazer ídolos de prata ou de ouro que tomem o meu lugar. Construam para mim um altar feito de terra e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês ali e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que a sua nudez não seja exposta.